Opa, sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre o Decks Budget, onde eu construo um deck focado por menos de R$ 150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. No vídeo de hoje, iremos direto para Kaldheim, onde faremos uso de truques da tribo dos Morpholoids sem rosto para provar que tudo que seus oponentes fazem, a gente consegue fazer melhor. Orvar, das formas infindáveis, é um metamorfo lendário por 4 manas. E ele possui a habilidade de Morpholoid, que diz que essa criatura é de todos os tipos de criatura ao mesmo tempo. Ele também tem mais 2 outras habilidades, porém não faremos uso da última, que diz respeito ao que acontece caso um oponente nos force a descartá-lo. A habilidade do meio, no entanto, é a que nos interessa, e ela diz: toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, se ela tiver como alvo uma ou mais permanentes que você controla, crie uma ficha que é uma cópia de uma dessas permanentes. Agora sim, esse aqui é o verdadeiro negócio que nos possibilitará virar jogos e gerar pilhas de valor neste deck peculiar. Essa habilidade é bastante forte, pois não se limita a criaturas ou algo do tipo. Podemos então dar alvo em nossos artefatos, nossos encantamentos e terrenos também, criando assim várias cópias das nossas melhores permanentes. Porém, o tanto que essa habilidade é forte só se compara ao quão pouco específica ela é. O Orvar não nos aponta para nenhuma direção específica, além de ter o nosso deck cheio de mágicas instantâneas ou feitiços que dão alvo. Logo, esse deck é como ter uma tela em branca, pronta para ser pintada. Como o Orvar é uma criatura com Morpholoid, poderíamos, por exemplo, montar um deck de qualquer tribo que fosse apenas azul, como Tritões, Esfinges, Ilusões ou até mesmo Eldrazi, que são incolores. Porém, eu não segui nenhuma direção tribal nesse deck e não foi algo que me interessou muito. Inclusive, eu tão pouco foquei em montar um deck com as melhores permanentes azuis e mágicas para cloná-las. O Orvar, ele é um metamorfo. Então, para honrar o flavor da carta, eu montei um deck azul de clones, onde a melhor criatura dos seus oponentes também pode ser a sua melhor criatura. Com a diferença que você pode ter 2 ou mais cópias delas com o Orvar na mesa. E agora sim, para melhor entender como esse intrigante deck funciona, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira delas sendo a troca, a segunda sendo a ameaça sem rosto e, por último, a guerra dos clones. Vamos então dar uma olhada para o que nós temos aqui na primeira parte. Para que consigamos substituir as pessoas da nossa vizinhança por criaturas que são iguais a elas em aparência, porém incompreensíveis em sua própria natureza, precisaremos de recursos. Logo, aqui veremos quais são os recursos que temos para possibilitar a nossa invasão de clones. Vamos então ver a aceleração de mana do deck. Na curva 1, temos Anel Solar, o clássico do Commander. Na curva 2, temos Sinete Arcano, Diamante Celeste e Bússola Estelar, que nos possibilitará a geração de mana azul. E Mosca de Ébano, Pedra da Mente e Lentes Prismáticas para poder gerar mana incolor. Na curva 3, Estandarte Heráldico consegue nos gerar mana de uma cor, o que é útil caso clonemos uma criatura inimiga que peça mana de outras cores para ativar uma habilidade, por exemplo. Ou, simplesmente, poderemos usar a habilidade dele para aumentar as nossas criaturas azuis. O Relógio da Meia-Noite é uma pedrinha de mana muito boa, pois num jogo típico de Commander ela gasta em torno de 3 turnos para nos comprar 7 cartas e recuperar as nossas cartas que gastamos ao longo do jogo. E por último, eu considero a Paisagem Infinita mais uma aceleração de custo 3, pois a habilidade dela custa 2 manas e deixamos gerar um mana com a paisagem no turno que ativamos. Mas vale bastante a pena, pois ganhamos 2 ilhas a mais no campo de batalha, o que costuma ser mais seguro que a aceleração de mana usando artefatos, pois é bem menos comum que pessoas usem destruição de terrenos no Commander. E falando em aceleração de mana segura, que tal usarmos um pouco mais disso? Que nem eu mencionei, num deck do Orvar conseguimos dar alvo nos nossos terrenos, e assim produziremos fichas que são cópias deles, acelerando mais ainda o nosso mana. Enervar, Simpatia Nefasta e Miragem Tremeluzente são todas cartas de custo 2 que farão fichas de terrenos com o Orvar na mesa, e algumas delas ainda nos compram cartas, o que é muito bom. Safanão e Bruxuleio Fantasmagórico também são cartas que conseguem fazer fichas de terreno, cada uma com suas vantagens adicionais. E por último, vamos discutir as opções de compra de cartas nesse deck, que não são muitas, mas, bom, definitivamente são interessantes. Arquimago Emérito é o suspeito usual para decks com grandes quantidades de instantâneos ou feitiços. Porém, aqui ele pode ser especialmente letal graças à capacidade do Orvar de criar cópias dele, nos comprando ainda mais cartas. Azami, Dama dos Pergaminhos, é por si só uma comandante forte, mesmo que não seja comandante desse deck, pois ela pode virar a si mesma, e magos que você controla para comprar cartas, mesmo os que possuem de enjoo de invocação, pois quem está virando eles é a própria Azami. E o que ela faz aqui nesse deck, então? Bom, Orvar é um Morpholoid, logo ele também é um mago. Podemos então usar a Azami para comprar 2 cartas por turno, ou até mais caso clonemos mais magos ou temos o Arquimago Emérito, esse tipo de coisa, tem alguns magos nesse deck sim.
O Nash, Soberano Criou Esfinge, é uma carta interessante, pois ele reduz em 2 o custo do nosso comandante, que é uma esfinge, e sempre que ele ou outra esfinge entram no campo de batalha, nós fazemos um efeito muito similar à carta Fato ou Ficção. Mas o motivo real da inclusão dele aqui é que, sempre que quisermos, podemos copiar o Nash com a habilidade do Orvar, o que vai nos render mais 2 instâncias da habilidade da nossa esfinge, uma do Nash copiado e uma da que estava no campo de batalha. O que é muito bom, mesmo que tenhamos de sacrificar a cópia para a regra das lendas. Geralmente vamos comprar umas 4 cartas nesse processo. Vaga Pensamentos é uma cartinha simples, porém querida por muitos jogadores, comprando 2 cartas quando entra no campo de batalha. Porém, aqui podemos responder a habilidade de evocar dando alvo no elemental como instantâneo feitiço, criando assim outro Vaga Pensamentos, que não vai embora, pois ele não foi evocado, efetivamente formando um motor de compra de cartas no campo de batalha. Hipocampo da Arrebentação é um cavalo peixe que nos compra cartas sempre que fizermos a primeira mágica no turno de cada um dos nossos oponentes. E por mais que essa não seja uma carta muito utilizada, isso é muito bom aqui, pois muitas das nossas mágicas que dão alvo são instantâneas. Logo, no nosso turno, podemos copiar o cavalo com um feitiço, por exemplo, e no turno dos oponentes podemos criar mais cópias, comprando cada vez mais e mais cartas. Por último, Visões do Futuro é uma bomba nesse deck, pois ela nos permite conjurar mágicas direto do topo do nosso baralho, o que protagonizará longos turnos de valor onde conjuramos múltiplas mágicas e ultrapassamos os nossos oponentes em presença de mesa. Inclusive, mantenha em mente a habilidade da Visão do Futuro, pois mais tarde eu vou apresentar uma interação bastante interessante e meio quebrada com ela. Vamos então para a parte 2. Agora que temos mantimentos e recursos, podemos começar a nossa invasão de clones, substituindo um por um aqueles vizinhos chatos por criaturas de mesma aparência, porém comportamento muito mais afável. Olhando as mágicas que dão alvo, Fogo Fato Azulado, Salto, Fenda Sombria e Deslizar pelo Espaço dão alvos em criaturas por 1 mana e nos compram cartas. E também por 1 mana, Golpe Distorcedor torna uma criatura imbloqueável e tem rebote, o que significa que turno que vem faremos essa mágica de novo, de graça, criando assim mais uma ficha. Distorção Temporal de Teferi e Incisão Planar são ambas cartas que exilam uma criatura e a retornam para o campo de batalha, o que pode salvá-la de uma remoção pontual ou até uma global na Distorção de Teferi, ou até mesmo desencadear uma habilidade quando a criatura entra no campo de batalha. Outra possibilidade de jogada aqui é exilar um clone para mudar a criatura a qual ele está copiando. Lembrando que, além disso tudo, você cria uma cópia da criatura. Onda de Geist serve tanto como uma remoção temporária, voltando uma criatura para a mão, tanto quanto voltar uma criatura importante para a nossa mão, comprando assim uma carta e criando uma cópia daquela criatura. Paixão Predestinada e Quase Duplicata criam uma cópia de uma criatura nossa, ou 2 com Orvar na mesa. Ou até mesmo 4, caso usemos a habilidade recarregada duplicata. Porém, não espere que todas as pessoas sejam fáceis de assimilar ou que elas não vão lutar. Não, teremos então que fazer uso de remoções para combater essas formas de vidas inferiores e completarmos assim a nossa utopia. Desvio de Realidade pode exilar por 2 manas uma criatura, e o dono daquela criatura manifesta o topo do próprio deck. O que muitas vezes não é prejudicial para a gente, já que a chance de alguém exilar uma carta que não é criatura é bem grande. Reesculpir exila criaturas e artefatos, o que são ambas coisas que o azul muitas vezes tem dificuldade de lidar. Insubstanciar volta a criatura ou mágica para a mão de seu dono, o que muitas vezes é útil para atrasar em um turno aquele oponente que está conjurando um bicho gigantesco. Invocar os Ventos é uma carta que eu falei muito bem sobre no meu guia de compras de Kamigawa, e é por isso que eu incluí aqui, pois frequentemente a única coisa melhor que remover a ameaça dos nossos oponentes é ganhar o controle dela. Também fazemos uso de algumas limpezas de mesa nesse deck. Onda Imersora é um feitiço relativamente barato que irá retornar a maioria das criaturas para as mãos de seus donos, sem retornar o Orvar, pois ele é um Kraken, um Leviatã, um Polvo e uma Serpente, tudo ao mesmo tempo. Vendaval Etéreo retorna 6 permanentes não de terreno para a mão de seus donos, o que é muito bom, pois podemos voltar 5 coisas dos nossos oponentes e voltar uma nossa clonando ela. Porém, vale lembrar que nunca podemos conjurar essa carta com menos de 6 alvos válidos na mesa, o que não é difícil, mas é importante mencionar. Teste Desconcertante é a nossa última limpeza de mesa aqui, e é fácil de enxergar porque ela é boa nesse deck, já que podemos escolher voltar tudo menos as nossas fichas para a mão de seus donos. Lembre-se apenas, no entanto, de que as fichas dos oponentes também ficam na mesa, é para todo mundo. E para finalizar a parte 2, também fazemos uso de algumas mágicas que protegem o nosso jogo, como anulações. Mais especificamente, usamos Contra Mágica, Negar, Contra a Dita do Mago, que custa 2 manas, pois o Orvar é um mago, e vocês encontram o Covil do Vilão. Mergulhar e Pele de Mesinho também são 2 outras cartas para proteger as nossas criaturas, pois previne que alguém as removam e cria mais cópias delas, o que é bastante sinergia, que é sempre bem-vindo. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento.
que se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Agora sim, com a nossa invasão terminada em escala local, vamos tomar o resto da cidade. E para isso, usaremos as nossas melhores armas e agentes, combatendo os nossos inimigos numa grande guerra de clones. Artesão de formas se torna uma cópia de uma criatura sempre que é alvo de uma habilidade. E sim, podemos arrumar as habilidades de forma a copiar a criatura primeiro e fazer uma ficha com Orvar depois. Dança de Muitos é uma carta boa, velha e estranha. Quando entra, copiamos a criatura não ficha alvo, e sempre que ela ou a dança saírem no campo de batalha, removemos o outro. Você também tem que pagar 2 manas toda a manutenção para manter a mesa no campo de batalha, o que não é muito, mas também podemos circular isso de alguma forma copiando a ficha criada pela dança, que não deixará o campo de batalha quando o encantamento for para o cemitério. Vizir das Muitas Faces e Mímico do Salão dos Espelhos são ambos potencialmente 2 clones, o que é muito útil para reconstruir a nossa mesa sempre que tomamos uma limpeza global. Clone, Stunt Double e Personificador Astuto são clones que entram e copiam algo dos nossos oponentes. Metamorfo Vesuviano é também um clone, porém podemos ao longo do jogo mudar a criatura a qual ele está clonando. Arte de Sahili e Identidade Roubada são ambos feitiços que criam mais de uma cópia das criaturas nossas ou dos nossos oponentes. O que é muito interessante caso a gente queira dar alvo em algo nosso, pois o Orvar criará mais uma ficha, pois estamos dando alvo com um feitiço. Devorador de Mentes não é bem um clone, mas certamente ele tem a capacidade de causar mais estrago do que um. Por 5 manas, em vez de ganharmos uma criatura que é igual à criatura de um oponente, ganhamos a própria criatura do oponente uma 3/3. Claro, podemos sempre perder a criatura se o Devorador for removido, porém podemos criar mais e mais cópias dele para roubar mais e mais criaturas dos oponentes. Outro ponto que vale a pena de ser ressaltado aqui é que assim que a criatura estiver sob o nosso controle, podemos cloná-la mais facilmente com o Orvar, o que é sempre bem-vindo. Porém, e se os nossos oponentes não tiverem criaturas? Ficamos à mercê sem nada para fazer? A resposta é não, pois usamos sim algumas criaturas azuis que são muito boas em finalizar jogos e que são especialmente letais quando copiadas. Kairi, o Céu Turbilhonante é um dragão de tamanho respeitável, que quando morre volta permanentes para a mão de seus donos, ou retorna instantâneos ou feitiços para as nossas. Porém, como que matamos ele? Bom, da mesma maneira que fizemos para matar o Nash. Damos alvo nele com algo na mesa enquanto controlamos o Orvar. Assim, podemos usar uma instantânea ou feitiço para voltar coisas para a mão de seus donos, ou para voltar 2 instantâneas ou feitiços para a nossa mão, criando assim um motor de remoção ou um motor de recuperação de cartas do nosso cemitério. Devorador de Sonhos também volta criaturas para a mão de seus donos, e dá Vigiar 4, o que permite com que você arrume o topo do seu deck até a semana que vem. Titã de Gelo é uma carta muito subestimada. Ela tem efetivamente salvaguarda 2, e sempre que ela entra no campo de batalha ou ataca, viramos a permanente alvo, e ela não desvira na próxima etapa de desvirar do seu controlador. Assim, podemos virar as criaturas bloqueadoras dos nossos oponentes e bater 6 para cada titã que controlarmos, o que finaliza o jogo bem. Primordial Diluviano é uma bomba de valor, pois para cada oponente podemos conjurar até um instantâneo feitiço do seu cemitério sem pagar o seu custo de mana. E se essa já é uma carta que por si só pode vencer jogos, dependendo do que está nos cemitérios, imagine então quando a gente consegue fazer cópias dela. Sem falar que ela é sempre um 5/5 com voar, que é um bom plano para matar os oponentes. Búzio Drenante é uma anulação suprema nesse deck. Ela é uma ilusão 1/1 com voar por 6 manas que tem lampejo, e quando entra no campo de batalha anula a mágica alvo. E se isso não te surpreendeu até agora, é porque ela ganha marcadores +1/1 igual ao custo da mágica anulada, por isso que ela é muito boa. E isso aqui pode acabar de verdade trancando a habilidade dos oponentes de reagir ao que você está fazendo, pois muitas vezes, por um mana, podemos fazer outro búzio que anula mais uma mágica, construindo assim um exército de criaturas voadoras e grandes. Por último, Docente da Perfeição é um horror inseto 5/4 com voar que produz fichas de mago sempre que conjuramos instantâneos ou feitiços, que é algo recorrente nesse deck. Porém, assim que controlarmos 3 magos, que é relativamente mais fácil porque o Orvar próprio assim já é um mago, transformamos o Docente na iteração final, uma máquina de finalizar jogos que dá +2/1 e voar para os seus magos e que continua com a habilidade de antes de criar magos. E detalhe, se você copia ela com o Orvar na mesa, o bônus é maior ainda, pois a ficha será uma cópia da iteração, e não do Docente, o que torna o plano de matar os seus oponentes com fichas algo muito mais viável, ou até mesmo possibilitando uma eliminação por dano de comandante, já que o Orvar cresce também.
Porém, antes de finalizarmos a parte 3, você quer saber mesmo como que se mata alguém com fichas nesse deck? Então eu lhe apresento o Arqueomante, o Vasculhador de Naufrágios e a Recuperadora de Segredos. Inicialmente, essas 3 cartas parecem apenas algumas inocentes mágicas de recuperação de cartas de cemitério. Porém, elas escondem uma interação fortíssima, pois podemos dar alvo nelas com uma mágica, criar uma ficha que seja uma cópia delas por conta do Orvar e voltar à mágica que gastamos para nossa mão. Supondo que usemos uma mágica de custo 1, por exemplo. Temos aqui, então, um motor de criação de fichas que custa 1 mana apenas para cada uma delas, o que geralmente irá sobrepujar os nossos oponentes muito rápido caso não seja lidado imediatamente. Agora, roleplay à parte, vamos dar uma olhada na base de mana do nosso deck. Temos 28 ilhas, o que parece muito, mas nós temos alguns requerimentos bem grandes de mana azul nesse deck, então eu optei por manter bastante terrenos básicos. Temos Território dos Necrófagos para lidar com aquele jogador de cemitério safado, Laboratório da Arrebentação, que pode voltar o Orvar para nossa mão em resposta a uma remoção, Caminho da Ascendência, que vai dar evidência sempre que conjuramos uma criatura, pois o Orvar é um morfolóide, Poço das Nuvens e Poço Tremeluzente, que são ambos terrenos do tipo local e que nos geram vantagem para cada local que controlamos, e por último, Santuário Místico, que é a carta que eu mencionei antes que interage com as visões do futuro. Escute só, essa já é uma carta muito boa por si só, pois caso controlemos 3 outras ilhas, ela pode voltar para o topo do nosso deck um instantâneo feitiço. Porém, caso façamos uma cópia do Santuário com uma mágica usando a habilidade do Orvar, retornamos essa mágica para o topo do nosso deck, ganhamos um terreiro desvirada e podemos conjurá-la de novo com visões do futuro, efetivamente criando algo que a maioria dos decks não tem, que é um motor de aceleração de mana, que é bem potente. E agora, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela, no site da Liga Magic, lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga ou no site Moxfield. Bom, e quanto à estratégia do deck? Aqui, certamente não temos um deck agressivo, portanto, queremos manter mãos iniciais que tenham a possibilidade de construir um plano de jogo a longo prazo, seja com efeito de compra de cartas ou mágicas, clones que podem conseguir mais criaturas pra gente. Passamos os primeiros turnos do jogo acelerando mana, e então conjuramos o nosso comandante quando já temos chances de capitalizar em cima de sua habilidade. Daí pra frente, somente é uma questão de mantermos mana aberto para anular as mágicas dos nossos oponentes que nos fariam perder o jogo, e de sempre jogar procurando maximizar a nossa vantagem de cartas, pois assim, eventualmente ganharemos o jogo, caso os nossos oponentes não consigam lidar com a vantagem de cartas que nós conseguimos gerar. E pra hoje é isso. O vídeo de hoje foi mais um deck tech normal, e um que eu tava bem animado pra fazer, pra falar a verdade. Eu gosto bastante do Orvar, ele me anima bastante, é sempre bom quando você monta um deck assim, você fica com o coração cheio de maldade, de só ver as interações que ele faz, sabe? E no dia que eu tô digitando o roteiro desse vídeo, né, caso vocês não saibam, eu digito cada um deles, os spoilers de Nova Capena ainda não terminaram. Mas eu tô gostando bastante do que eu tô vendo, principalmente para as 99. Os comandantes tem alguns interessantes aqui e ali, mas as 99 estão bem da hora. Inclusive eu já comecei a construir alguns decks usando comandantes da nova coleção. E caso tenham gostado dessa experiência, deixa um gostei e compartilhe. E caso você ache que faltou alguma carta budget que você usaria, comente abaixo. Vamos usar esse espaço para uma discussão civilizada entre jogadores, e lembre-se que eu costumo responder nos comentários dos meus vídeos. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, sinta-se à vontade para comentar abaixo também. Obrigado pela sua atenção, e até lá, esse foi o Deck Tech do Orvar das Formas Infindáveis. Eu sou Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!